exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. A gente vai falar de uma pauta agora, que é um assunto muito sério e que passa por isso, né? Pela nossa atenção e a nossa preocupação com como podemos melhorar, nesse caso, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto comunidade, viu? As situações de preconceito e discriminação no ambiente escolar têm preocupado muita gente. Segundo dados do Ministério da Educação e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 70% dos alunos do ensino fundamental relatam já terem presenciado ou então sofrido algum tipo de violência escolar. E é nesse espaço em que a única intenção deveria ser a de crescimento afetivo, cognitivo, que muitos estudantes estão transformando a vivência na escola em uma experiência negativa. E esse também é o ponto que preocupa os educadores, os pais e a sociedade no geral. Surgem aí alguns questionamentos, né? Quais as formas de organização dos alunos dentro de cada escola? Qual será também o suporte social oferecido pelas famílias a eles? E será que existem leis que assegurem esses estudantes os seus direitos? É sobre esse assunto, então, que a gente vai conversar agora e entender mais desse tema tão importante com a ajuda da psicopedagoga Camila Saito. Camila, seja bem-vinda, viu? Boa tarde. Prazer te conhecer. Boa tarde. Obrigada por viver a tarde com a gente. Fica à vontade, viu, Camila? Assunto muito em alta, né, Abi? E que traz números alarmantes, né? Quando a gente olha para esse nosso Brasil, que já tem tantos desafios quando a gente fala de educação. E ainda a gente pensa nas crianças e nos jovens, né, que ainda não tem, de repente, a maturidade. Nós, adultos, já não temos, muitas vezes, quando a gente é julgado, discriminado, já dói dentro da gente. Imagina uma criança ou adolescente, como se defender, como pensar sobre isso, né? Exatamente. Inclusive, a gente separou aqui mais alguns dados que chamam a atenção para esse problema e ajudam a gente a entender a dimensão, a complexidade disso. Vou convidar você aí de casa, Camila, acompanhar com a gente. Vamos lá. Um espaço de acolhimento que tem se mostrado aberto também à intolerância, ao preconceito e à violência. A plataforma Escola Segura, criada pelo governo federal, registrou apenas em 2023 mais de 2,3 mil casos de ameaças ou episódios violentos em escolas pelo país. E de acordo com a pesquisa Diversidade Educação, mais da metade dos professores brasileiros garante já ter presenciado atos discriminatórios entre alunos. Entre os mais comuns está o racismo. 7 em cada 10 pessoas que já foram vítimas deste crime afirmam ter passado por isso dentro de instituições de ensino. Complicado quando a gente vê isso. Quando a gente fala da discriminação, o que a gente exatamente está falando? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante e tão atual na sociedade, não é mesmo? Com certeza. A discriminação escolar, ela não é só um problema assim, que vai atrapalhar a questão cognitiva, mas também ela atrapalha a questão emocional e social, tanto da criança e do adolescente. E é visivelmente, quando ela acontece, o que ela atrapalha. Ela começa a invadir a questão da ansiedade, dos medos, da insegurança, até mesmo questões no próprio corpo físico começam a aparecer nas crianças. Eu já presenciei casos como dermatite atópica, psoríase, quedas de cabelo. Então, são várias questões muito assim visíveis, que quem está dentro do ambiente escolar tem que ter o olhar muito assim afetuoso, empático e atento. Olha só, Camila, e quando a gente fala desse ambiente escolar, acho que todas as famílias pensam, né, quando levam um filho para a escola, que agora ele está num local seguro, né, um local onde ele é acolhido, um local onde ele é protegido. Onde ele vai fazer amigos, onde ele vai fazer assim, amigos, né? Onde ele vai conhecer, aquela ideia de uma mini sociedade, né? Talvez por isso também que acontecem esses episódios, por que a gente não consegue deixar a violência, o ódio, a divisão, o preconceito do lado de fora das escolas? Nós temos que lembrar uma coisa, as crianças que estão entrando junto com os nossos filhos também vivem numa sociedade que passa pelo preconceito, que sofrem
Muito. E tem também a questão dos exemplos familiares De que casa, eles levam, né? Então, a escola, o dever dela não é educar os filhos, né? É passar os conteúdos e... Só que nessa atualidade, qual é a função também? Trabalhar os valores. Então, as crianças e adolescentes, quando eles adentram dentro dessa mini sociedade que é o ambiente escolar, ela vai se deparar com o preconceito de diversas maneiras, até mesmo os atípicos, que sofrem demais. E tem aqueles que sabemos que são atípicos e não tem nenhum diagnóstico, é o que mais sofrem. Então, a escola tem um papel muito importante. O educador, ele precisa ser sensível e empático a essas situações. Será que eles estão preparados para isso? É isso que eu penso às vezes, sabia? Porque antes a gente tinha muito essa coisa, né, a gente é da época, eu sou da época que o professor entrava numa sala de aula e a gente se levantava para cumprimentá-lo. E hoje a gente percebe em algumas escolas que não existe mais esse respeito com o próprio professor. E aí, como é que a gente quer preparar esse professor também? Que a gente sabe que ele, às vezes, falta estrutura escolar, que os salários, a gente sabe que ainda existem salários muito defasados na educação, no Brasil em geral, né, em todas as regiões do nosso país. E ele ainda enfrenta uma sala de aula, às vezes, com muitas coisas desconhecidas, com muito preconceito, e ainda tem que fazer o papel de família, de educar quem está chegando ali, porque, de repente, no ambiente onde aquela criança ou adolescente vive, ele não tem essa educação, esses valores. Como que a gente prepara os professores para isso também? Então, a gestão, ela precisa ter em mente que todos os educadores precisam passar por uma formação continuada. E essa formação continuada não é apenas falar dos valores, mas também trabalhar o lado emocional do professor, para que ele tenha uma estrutura, porque ele vai de frente com situações agressivas com ele também. Então, o preconceito não é somente a criança que sofre, e o professor? Então, nós temos que pensar dos dois lados. Então, a gestão bem estruturada, ela tendo uma escuta ativa, sendo empática e tendo noção dos valores, ela precisa criar uma formação continuada para esses educadores e também para aqueles que trabalham com as crianças, aqueles que ficam na hora do lanche, também estão ali de perto, não é só os professores. Olha só, e é uma preocupação, né, que envolve todo mundo e que traz a esse debate também, né, Camila, questões legais, né, Abby, quando a gente olha também para o lado jurídico, né? O que será que já ampara, quando a gente fala de legislação, as crianças ou adolescentes que são vítimas de situações como essa? O que será que a gente precisa cobrar e rever, né, no nosso Código Penal para que essas pessoas possam ser protegidas? E aí a gente quer incluir mais uma pessoa na nossa conversa. A gente vai falar agora com a Dalila Pinheiro, que é advogada. Dalila, primeiramente, boa tarde, viu? Obrigado por falar com a gente aqui na TV Aparecida. Seja bem-vinda. Boa tarde, eu agradeço pelo... Dalila, então primeiro eu queria que você ajudasse a gente a explicar para quem está em casa, já que a gente deu esse gancho das questões legais que envolvem esses casos de violência, de discriminação dentro da escola. O que já existe de amparo legal para proteger, para cuidar dessas crianças que acabam sendo vítimas de casos assim? Então, a Lei 14.811, que foi sancionada em janeiro de 2024, ela passou a instituir medidas de proteção a crianças e adolescentes contra a violência em estabelecimentos educacionais e similares. Né? A lei prevê a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração da criança e do adolescente e também altera o Código Penal, além de outras legislações relacionadas, incluindo o bullying e o cyberbullying, né? Mas, para além disso, a discriminação no ambiente escolar é uma violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, né? E por isso precisa ser enfrentada com firmeza. Toda criança, adolescente ou jovem tem direito à educação livre de preconceitos, livre de violências, conforme garantido pela Constituição Federal, pelo Estatuto das Crianças e Adolescentes e também pela Lei de Diretrizes de Educação Nacional. Então, os estudantes eles têm direito à dignidade, ao respeito às suas diferenças e proteção contra qualquer forma de discriminação, seja ela por motivo de raça, cor, religião, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra condição.
né? Então, a legislação nacional ela já assegura a igualdade de condição para o acesso e permanência da criança e do adolescente na escola. Por isso, é dever do Estado e da sociedade assegurar a essa criança e esse adolescente o acesso à educação respeitosa, com dignidade, para que essa criança e adolescente ela possa se desenvolver e chegar na vida adulta, né, com o máximo de condições para, de fato, exercer sua cidadania e para viver com a saúde mental e a tranquilidade também durante esse período de vida adulta. Como que a gente pode denunciar um caso de discriminação e o que é necessário para isso? Certo. Os casos de discriminação na escola, eles podem ser tratados em diferentes esferas, né? A gente já tem alguns dados que demonstram, como a pesquisa realizada na área de psicologia cognitiva, que mais da metade das vítimas de bullying e de racismo não contam para ninguém, né, que estão passando por essas situações. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, de fato, o que a gente já está trazendo aqui. Né, incentivar que essas questões sejam denunciadas, incentivar que aqueles responsáveis que identifiquem que uma criança esteja passando por essa situação encaminhem a questão com responsabilidade, e isso pode ser feito tanto no âmbito escolar, né, quanto na esfera civil. O aluno e seus responsáveis eles podem também buscar indenizações por danos morais e materiais, e a escola ela tem o dever de zelar pela integridade física e emocional dos estudantes. Né? Além de que um ponto importante é que a omissão das escolas diante de episódios discriminatórios também gera uma responsabilidade civil para a escola. Então, a escola também é responsável por lidar com essas questões de maneira responsável. Né? É muito interessante, é muito necessário, na verdade, que isso seja feito. Na esfera administrativa, principalmente em instituições públicas, também podem ser feitas denúncias junto ao Ministério Público, conselhos tutelares ou secretarias de educação, para que medidas de correção, elas de fato sejam aplicadas, e a depender da gravidade do caso, né? Quando forem questões que envolvem, como vocês já trouxeram, injúria racial, racismo, discriminação contra pessoas com deficiência, a gente pode encaminhar também na esfera penal. Então, esses casos eles também podem vir a se tornar, podem vir a ser registrados por meio de boletim de ocorrência, né, para que os devidos inquéritos sejam abertos e as devidas apurações sejam feitas para que as pessoas possam ser responsabilizadas. Camila, Dalila falou sobre, tocou no ponto de questão da omissão, do risco da omissão escolar, e talvez até pela geração, né, em que quem está hoje, né, na fase adulta, então quem está na coordenação, na sala de aula, cuidando dos alunos no pátio, e a gente vem de uma geração que não se falava sobre muitas dessas pautas, eu tenho a sensação que há uma tendência de se minimizar, né? Então, às vezes a criança fala, poxa, falou uma coisa que não foi legal, ele falou uma coisa que me deixou chateado, e às vezes, talvez a escola, até com boa intenção, sim, né? Mas por desconhecimento, fala, não, é só uma brincadeira, deixa pra lá. É importante, então, essa cobrança em cima dessas figuras, porque, afinal de contas, uma criança de 10, 12 anos não tem, muitas vezes, a maturidade nem de entender o que ela foi... o que aconteceu, né? Do que ela foi xingada, o que está acontecendo com ela. É muito séria a omissão, né? Mas eu acho que antes de pensar em algo no que fazer, tem que pensar na prevenção. Perfeito. Você entendeu? É para a criança e o adolescente chegar até a gestão, até o professor e falar o que está acontecendo, para ele ter essa liberdade e segurança. Então tem que ter um ambiente seguro que trabalhe sempre com esse assunto sobre valores, sobre o respeito. Não agir na hora que acontece apenas. Você entendeu? Então fazer projetos, assembleias, que trabalhe o respeito sobre as diferenças. Porque uma gestão onde ela é aberta ao diálogo, a criança tem sim, totalmente assim, uma segurança para chegar e contar o que está acontecendo. E qual é o papel da gestão nesse momento, quando acontece uma agressão? Ser escuta, ouvir, acolher. E também chamar o agressor, não é só quem sofreu. Abordar aquele que fez o ato de uma maneira muito firme, como ela mesma falou, não pode omitir, mas de que maneira firme? Dá uma advertência? Vai resolver? Se fosse assim com punição, será que estaria assim? É muito mais complexo do que a gente imagina, né? É cultural, é familiar, depende do ambiente em que se vive, porque o agressor, às vezes, ele está fazendo isso por um pedido de socorro, muitas vezes, exatamente, né? Qual é a história desse agressor? O que ele vive? Então, às vezes, ele está
pedindo socorro, sim. Será que ele está tendo carinho? Será que ele quer ser ouvido? Será que ele passa também pela discriminação? Exato, para ele repetir, né, o que ele aprende, o que ele sofre. Exatamente, geralmente é assim. tá Então a escola disso. tem que ter uma consciência, não na hora somente que aconteceu, mas também na prevenção. A Dalila está até concordando, o que a gente está falando é bem isso mesmo, né, Dalila? Eu acho que na hora que se vê uma denúncia, vocês observam todos esses pontos, né? Exatamente. Isso é algo que é trazido até pela lei que eu mencionei, a Lei 14.811, de que, de fato, é responsabilidade das escolas, sejam elas públicas ou privadas, garantir um ambiente seguro, inclusive acolhedor. Né? E isso, como a doutora trouxe, inclui adotar medidas de prevenção à discriminação e ao bullying, investir na formação dos professores da equipe pedagógica, para que eles tenham possibilidade, instrumentos de difundir o respeito à diversidade. E, no caso de não conseguirmos conter isso na prevenção, né, agir com responsabilidade diante das denúncias, abrindo espaço para a escuta e para as providências, tanto em relação à vítima, quanto em relação também ao agressor, que muitas das vezes, como a doutora trouxe, também passa por situações complicadas, né? Então, pode estar também passando por situações de omissão, de negligência, então também precisa ter esse cuidado em relação a essa criança ou esse adolescente. Dalila, chegou uma questão pra gente também, queria só repetir com você rapidamente, uma dúvida que as pessoas têm em relação a quando esses casos de agressão, de assédio, de qualquer tipo de violência parte do adulto, né? E infelizmente a gente também vê episódios assim acontecendo nas escolas, né? Por parte de professores ou de funcionários. Nesses casos, a escola, por exemplo, claro, o agressor pode responder. A escola também pode responder se ela não tomar uma atitude, uma medida para proteger o aluno e punir, afastar esse funcionário? Sim, conforme o Código Civil, a escola é responsável também pelos atos de omissão ou de negligência. Então, a partir do momento que a escola toma conhecimento de que essas atitudes estão sendo praticadas, seja por um adulto ou seja por uma criança, ela precisa dar seguimento às tratativas legais, né? Seja a demissão do funcionário, seja a responsabilização por outras vias, para que aquela medida seja contida e mitigada. Perfeito, Dalila. Obrigado, viu, pela explicação e por trazer essas questões e esclarecimentos, né, Abi, que quando a gente fala de leis, né, e acesso a direitos, a gente está falando de algo essencial para o início dessa discussão, quando a gente fala da parte de agir, né? O episódio já aconteceu, como que a gente vai agir? Exato. Então, obrigado mesmo, viu, Dalila, por trazer essas explicações para a gente. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Dalila. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Ótima tarde para você, viu? Um abraço. E quando a gente falou dessa coisa do socorro, né, é importante a gente identificar de onde está vindo, né, tudo isso. Eu acho que a escola, ela já tem um papel muito grande na educação das crianças e às vezes realmente é ela quem percebe várias falhas dentro da própria casa, que às vezes os pais também não estão conseguindo perceber, talvez porque não conseguem ficar o tempo todo com as crianças ou porque não percebe que o filho realmente pode ser um agressor. O que você acha que a gente tem que ter, uma dica final para quem está em casa, para observar os filhos em casa, de repente ele pode ser um agressor, de repente ele pode estar sofrendo alguma discriminação. O que a gente tem que notar? Primeiro, a família, ela é crucial nesse papel em relação à discriminação escolar. Ela é o exemplo para o filho. Então, se ela é uma família participativa da vida escolar do seu filho, é aquela família que pergunta como foi seu dia, geralmente, quando o pai pergunta como foi, o filho fala que foi normal. Legal, normal, né? Legal. Mas nós temos que ser adultos e, né, perguntas diretas. Faz perguntas inteligentes. Nossa, o que você viu em tal matéria? Você sabe qual é a disciplina que seu filho teve hoje? Entendeu? Pedir para verificar a tarefa. Ele vai falar, não tem hoje. Então, deixa eu ver o seu caderno. Isso é tão importante para a criança. Ela vai se sentir, sabe o quê? Amada, cuidada. Então, o papel fundamental para a família é estar presente neste processo da aprendizagem na vida escolar do seu filho e saber o que acontece na escola também. Estar presente no ambiente escolar, porque se ele tem esse conhecimento de que está acontecendo com o filho, ele vai poder perceber
mudanças no seu filho dentro de casa. Agora, se ele não sabe, não conversa com seu filho, ele vai perceber mudanças? Não tem como, né? Não tem como. Infelizmente. Volte sempre para conversar com a gente, que eu acho que sempre que a gente fala da família, da importância do cuidado, do amor, né? A gente reflete um pouquinho como tá nossa casa, porque a gente tem tantas coisas para se preocupar, a gente entende que os pais nunca querem errar, né? E esse Sim. não é falar dos papais de maneira alguma, mas é só para dar uma pensada em casa como é que as coisas estão acontecendo, porque as crianças disfarçam muito bem, né? Muito. Disfarçam. Obrigada, viu? Ah, eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda, viu, Camila? Para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, contato na tela, @CamilaSaitopsico. Seja sempre bem-vinda, obrigado mesmo pela ajuda, Abi. Bom, né, a gente falar de cuidado com quem a gente mais ama, cuidado com a nossa família e dessa atenção que os pequenos merecem ter também quando estão na escola, né? Exato.